A gente ou nós? Está correto dizer a gente esqueceu? Bom, é preciso a gente ter uma atenção, certo? Com relação a utilizar o agente. Porque está correto sim. Percebam aí, certo? Que iremos trazer esqueceu como um verbo e logo a terceira pessoa estará no singular. A quem estou me referindo? Estou me referindo, certo? A concordância a gente. Então, nesse caso, é possível a gente perceber que o verbo, mais uma vez, ele concorda, ok? Com o substantivo. Então, nesse caso, para que haja uma concordância verbal, é simples. É só a gente fazer a substituição por nós. Então, percebam aí que eu tirei da terceira pessoa do singular e passei, então, para a primeira pessoa do plural, nós. Logo, também iremos modificar o seu final. Não tem como eu descrever. Nós esqueceu. É verdade? Então, percebam aí, certo? Que a gente passa, então, para a primeira pessoa do plural esta frase. Então, ficará, nós esquecemos. Então, está correto eu dizer, a gente esqueceu. Por quê? Tanto o uso de a gente como de nós estão corretos. Qual é a diferença? A diferença é que o agente vamos utilizar em situações informais, durante a nossa comunicação. Mas quando for utilizar em situações formais, é preciso então fazer indicação do uso do pronome, onde nesse caso o uso do pronome será nós. Embora a gente venha para indicar mais de uma pessoa, e o seu verbo ele é conjugado na terceira pessoa do singular, ok? Então, para isso, eu vou trazer um exemplo. A gente viu a múmia. Ele se encontra o verbo onde na terceira pessoa do singular. A partir do momento que fazemos a modificação para nós, percebam aí que esse verbo ele também ele vai passar para a primeira pessoa do plural, para que haja aí uma concordância verbal. Nós vimos a múmia. Vamos então a alguns exemplos. É necessário lembrar que o verbo ele fica sempre no singular. A gente quer comida. Nós queremos comida. Então, quando utilizamos o agente de uma forma informal, ele vai se encontrar na terceira pessoa do singular. A partir do momento que vamos utilizar uma língua formal com o nós, ele passará então para a primeira pessoa do plural. Muitas vezes, a gente não sabe o que fazer com nossos problemas pessoais. Vamos observar aqui agora a forma incorreta. Muitas vezes, a gente não sabemos o que fazer. Então, percebo, certo? Que quando a gente passa esse verbo para a primeira pessoa do plural, ele se torna de uma forma incorreta. Então, é por isso que o verbo ele vai ficar sempre no plural, quando descrevemos a gente. Mas, se for substituir na realidade por nós, certo? Ele passa, então, a ficar na primeira pessoa do plural. A concordância verbal a gente, como eu trouxe para vocês, quando iremos utilizar a gente para situações informais, durante a nossa comunicação. Nós, para uma situação formal, certo? Vamos fazer aqui a leitura desse
dessa frase que está no módulo de vocês. Quando se fala em múmia, a gente logo visualiza um ser enfaixado saindo do sarcófago. É ou não é? Bom, se aqui na palavra a gente, a pró, fizer a substituição, certo? Pelo pronome nós. Como vai ficar essa frase? Quando se fala em múmia, nós logo visualizamos, então percebam aqui, certo? Vou destacar de verde, que iremos modificar o nosso verbo para a primeira pessoa do plural. Então, ele irá passar a escrever: visualizamos um ser enfaixado saindo do sarcófago. É ou não é? Então, percebam aí a diferença. Quando utilizamos a gente de uma forma informal, ele fica lá na terceira pessoa do singular. Mas a partir do momento que substituímos pelo pronome nós, ele passa então para a primeira pessoa do plural, certo? Onde a gente faz aí a modificação desse verbo para concordar com o sujeito.